sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Diz Aí. Você de casa é o nosso convidado e também temos um convidado hoje na casa. Ele, pastor William, está nos dando aqui as graças. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Júlia. Obrigado, pessoal de casa. É uma honra, a honra é minha de estar aqui, né, nesse programa, podendo participar, falando da palavra de Deus, é sempre bom. Verdade, pastor. E o tema de hoje é muito necessário, né? Necessário. A gente vê que tem pessoas que têm alguns momentos de explosão. É verdade. E isso prejudica a vida delas. Mas, antes de revelar o tema aqui para vocês, eu quero dar a oportunidade de você participar também do programa, sugerindo, de repente, essa pessoa tem uma ótima sugestão de um tema, sim, do seu cotidiano, da sua realidade e que caiba aqui no Diz Aí. Você manda para o nosso WhatsApp, que é o 219-9341-5064, combinado? E agora vamos para o tema de hoje. Pastor, a importância do domínio próprio. O que o senhor acha que isso é relevante na vida do cristão? É importante desenvolver o domínio próprio ou dá para viver sem desenvolver esse dom? Eu acho necessário, eu acho importante, porque acho que na vida do cristão a gente vai enfrentar lutas e batalhas, isso já é certo. A aflição foi uma das coisas que o Senhor falou que iriam vir, que estava certa na vida do cristão. E com essas aflições, se a gente se deixar levar por aquilo que o inimigo vai fazendo, vai colocando no meio do caminho, a gente sai da visão daquilo que o Senhor nos chamou. Eu sempre penso, quando falo sobre o domínio próprio, eu sempre penso muito em Moisés, que era o homem mais manso sobre toda a terra, e das poucas vezes que ele deixou de ser manso, ele perdeu a promessa dele. Então, o inimigo ele vai colocar essas artimanhas, se a gente não tiver domínio próprio, a gente vai perder a bênção. Além do que a gente vê que a gente analisa, né, a árvore pelos frutos que ela dá. Com certeza. E muitas pessoas até chamam de os frutos do Espírito Santo, né? O termo correto é o fruto. O fruto. Mas a gente observa uma das características desse fruto pela manifestação do domínio próprio. Sim. O Espírito Santo presente e agindo na vida da pessoa, ele dá essa capacidade do domínio próprio, da pessoa se controlar, sim, da pessoa conter seus impulsos, conter seus desejos, conter suas emoções. E como você bem citou o exemplo de Moisés, a Bíblia não diz apenas que era manso. É um homem mais manso sobre toda a terra. Mais manso da terra. Pensa uma pessoa muito calma que você conhece aí no seu dia a dia. Moisés era 200 vezes mais calmo, mais manso, mais longânimo. E mesmo assim ele teve um momento de naturalidade, de carnalidade, sim, digamos assim. Sim, ele sim. foi dominado. O impulso veio e ele agiu segundo o impulso. E qual que é o problema de agir segundo o impulso? O que isso prejudica? Eu costumo dizer que você faz aquilo que você não faria naturalmente, que você não faria pensadamente, como o próprio caso de Moisés, mas principalmente você, acho que se precipita, e eu costumo dizer que o eu é o pecado original, né? O eu, quando Lúcifer lá, a gente vê lá em Isaías, quando ele lá no céu, ele falou, eu posso ser. Então, quando a gente começa a fazer algo para o nosso próprio eu, daquilo que eu quero, eu tive vontade, eu me estressei, já está saindo para um lado mais pecaminoso, sendo que a nossa vida, como Paulo falou, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E as características de Cristo Jesus foi literalmente o contrário de uma pessoa que não tem o domínio. Pelo contrário, ele tinha um domínio total da situação, uma consciência tanto espiritual quanto física do que estava fazendo. E a gente precisa ter, a pessoa que está assistindo a gente em casa, precisa ter essa mesma noção daquilo que está acontecendo, não só fisicamente, mas no espiritual, porque como a gente falou do caso de Moisés, de repente fisicamente ele precisava extravasar, precisava bater ali, né, colocar aquela raiva para fora, mas era necessário para o espiritual dele que ele de repente se mantesse mais em paz, né? E a própria palavra já fala que aquela pessoa que não tem o domínio próprio, ela é como se fosse uma cidade que não tem muros. Sim. E naquela época, se a gente for trazer esse contexto, que fica mais claro ainda para a gente entender, era a proteção daquela cidade. Sim. Ou seja, sem muros, aquela cidade estava exposta, qualquer inimigo nem precisava ser dos grandes. É verdade. Já entrava, qualquer já tinha ataque. Liberdade. Qualquer ataque, por menor que fosse, já atravessava, já adentrava aquela cidade. Ou seja, se nós não temos e não desenvolvemos, né, não buscamos por isso o domínio próprio, quer dizer que estamos expostos. Sim. Qualquer situação da vida, às vezes nem é aquele motivo que de repente, naturalmente se justificaria. Sim. Algum momento ali da ira, mas, de repente, uma coisa tão simples, que já tira a paciência da pessoa, já desconcerta ela. E todo mundo tem seus pontinhos específicos que, de repente,
estressa um pouco mais, que E o tem problema certas não é a coisas. ira. Isso, A palavra exatamente. fala pra gente se irar, mas não pecar. Exatamente. Aí que tá o problema. Até porque a gente fala de domínio próprio, dá pra N situações, mas o mais comum é isso. É, o A da explosão raiva. de ira, de É raiva, verdade. não é? Com Mas certeza. o problema da ira é a questão de quando vira um pecado. Sim. Quando você se deixa dominar por aquilo, você age segundo aquilo. A mansidão, ela é muito mais do que eu ser manso e ter a capacidade, de repente, o temperamento de ser mais manso. Sim. A mansidão, ela é como se você tivesse o poder de domar um animal bravo. Ou seja, você tem a razão, você tem a força, os motivos, de repente, para agir segundo aquela emoção. Sim. Mas você não age, você está domado, você está controlado pelo Espírito. E isso é fundamental. Eu creio que uma das características de uma pessoa que tem uma mansidão, tem um domínio próprio, que é uma das coisas mais difíceis da gente dominar, da gente ter essa capacidade, é a língua, né? A gente quando... Sim. Né, a palavra fala que a resposta branda calma o furor. Eu vivi muito isso na minha casa, meu irmão mais novo, ele é muito calmo e eu sou muito estourado. E quando na fase de adolescência, ali nos embates com a minha mãe, era uma coisa terrível. E ele sempre, William, pelo amor de Deus, para. E aquilo acalmava o furor, dava... Eu na época não tinha essa capacidade de ter esse domínio próprio, ele mesmo menor, mesmo mais novo, tinha um domínio da situação que acalmava tudo aquilo. Então, assim, às vezes, como a palavra fala que quem se precipita peca, a gente geralmente, pessoa que está irritada, que está sem esse domínio, ela se precipita muito em palavras, em atitudes e acaba pecando e ali a vida começa uma destruição total. Além do que nesse momento da ira, se a gente dá vazão, como você falou, nas palavras, a gente pode, de repente, não partir para cima da pessoa, Sim, porque tem sim. gente que já vai até no físico, É né? verdade. Já vai até mais além. Mas você pode nem encostar na pessoa, mas com as suas palavras, você consegue atravessar elas. Sim. Você consegue gerar traumas, você consegue gerar algum tipo de dor nela, semelhante ao físico, mas só com as suas palavras. Então, é uma outra atenção que a gente precisa ter. Porque nesse momento de raiva, de ira, de explosão, você costuma falar 20 vezes o que realmente era. É verdade. A gente costuma aumentar muito a situação e só inflama ainda mais. E além de inflamar outra pessoa, de machucar outra pessoa, a palavra diz que você come do fruto da sua própria boca. Então, na hora da raiva, você, a pessoa, sei lá, é um demoniado mesmo. Você, às vezes, colocou ali uma potestade sobre a vida de alguém, ou então você mesmo falar na hora da raiva, não vai dar certo, isso aqui eu não nasci para isso, nasci para perder. A pessoa coloca algo sobre a sua vida, uma sentença sobre a sua vida, que não era necessário. Dessa questão do domínio próprio, pastor, também me chama a atenção o seguinte, a gente citou um exemplo que é o clássico, né, da raiva, da ira, mas um exemplo de falta de domínio próprio que eu percebo está lá em Gênesis 25, de quando, no versículo 30 diz, e disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te comer deste guisado vermelho, porque estou cansado, por isso se chamou o seu nome Edom. Aí no 31, então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. Aqui a gente vê que foi um negócio pensado. Sim. No seguinte sentido, Esaú, ele simplesmente vendeu. Se eu falasse assim, pastor, nesse teu tênis aí eu pago R$5. Logicamente não vale R$5. Não, pelo Mas- amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas no momento, como Esaú estava aqui de desespero, ele aceitou. Mesma coisa que não tinha essa proporção. Aí ele diz, vende-me a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer. E para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje, e aí continua a história. Então você vê que por um momento de um desejo intenso, e era uma fome, algo natural, né, do ser humano, ele se deixou dominar por isso, nem era carnal, Sim. era natural. Ele se deixou dominar por isso de tal forma que ele vendeu a primogenitura, algo exclusivo Dele, que só ele poderia ter. A gente costuma fazer a comparação de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. e Era de para ser Jacó, outro. e era para ser Esaú. Verdade. É Mas verdade. por um momento de naturalidade, de se deixar dominar, ele perde isso. É verdade. Eu creio que numa situação de desejos é muito mais difícil você conter, talvez para algumas pessoas até mais do que a raiva, você ter esse domínio próprio de se conter, de conseguir se resguardar, porque quando é algo que alguém faz com você, geralmente a ira é alguém que faz alguma coisa contigo, mas quando novamente, trazendo para o eu, quando é eu consigo mesmo, eu que estou me resguardando, eu que tenho aquele desejo, tem pessoas que elas abrem ali a porteira e fazem o que quer e não tem domínio nenhum.
falando sobre esse tema da importância do domínio próprio, a gente tem uma situação, uma pessoa mandou pra gente uma situação e no final tem uma pergunta. E a gente dá um conselho, claro, dentro da palavra. Sim. A pessoa escreveu assim: me chamo Isabela e tenho 17 anos. Comecei a trabalhar há alguns meses como estagiária na empresa. Com o salário que recebo, não consigo administrar, pois quando me dou conta já gastei tudo em compras na internet. No começo eram até coisas que eu precisava, mas hoje em dia a situação saiu de controle. Eu não consigo mais parar de comprar. Estou errada em não conseguir controlar os meus gastos? Ah, com certeza. Com certeza que depois aparece no culto de segunda-feira e fala, pastor, o demônio é sujo. Se levantou! É, o demônio da Chay, demônio desses aplicativos aí que vão trazendo de longe. Só que assim, é uma capacidade que ela tem que buscar de Deus, obviamente. Eu creio que nada a gente consegue sozinho. Estava meditando em 1 Samuel capítulo 4, onde o povo filisteu, ele acampou em Ebenezer. Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. A gente tem que pedir ajudas em certas situações onde a gente não consegue lidar. Porque, como eu falei, cada um vai ter a sua batalha espiritual. Isso é o caso da irmã Isabela, não é isso? Isabela. Esse é o caso da Isabela, ela precisa pedir isso a Deus, porque Deus ele dá a capacidade de fazer além do que pedimos ou pensamos. E quando eu penso nesse versículo, eu creio que aquilo que eu não conseguiria sozinho, né, no caso um impulso, uma compulsão em comprar aquilo que eu não consigo resolver sozinho, Deus nos ajuda, vai dando domínio próprio, vai buscando o Espírito Santo, que vai ser um fruto dele, e assim a gente vai se policiando em todas as atitudes. Sim, é uma falta de domínio próprio que a gente observa aqui na Isabela, porque uma bênção que está na palavra de quando vir o salário novo, está comendo ainda do velho. Sim, sim. Então, a gente vê que é uma falta de administração, e isso se dá não só pela falta da administração, mas pelo descontrole dela. Porque ela vê aquela promoção, meu Deus, nem preciso. Não, sabe o que às vezes me incomoda? Porque, por exemplo, nesse quesito de compras, comprar na internet é uma bênção que está por aí. Já chega pronto na sua casa, é perfeito. Maravilhoso. Agora, tem que ter sabedoria, né? Que você sai comprando, você não vê a nota saindo, você só coloca o número do cartão, quando você vê a fatura tá gigantesca. Já foi, é verdade. E outra, é sabedoria em você fazer uma compra inteligente, porque tem pessoas que vão gastar porque tá na promoção e eu vou comprar. Vai nessa. Capaz que é uma coisa que você nem usa. Nem precisa, às vezes vai ficar ali. E assim, no começo ela falou, no começo era coisas que eu até precisava, mas mesmo coisas que você precisa, tem que ter sabedoria, para que você viva essa bênção que está na palavra. Claro, primeiro é o seu dízimo, é a sua fidelidade para com Deus. Aí você já impede o devorador de tocar nas suas finanças. Sim, com certeza. E o resto ali que você vai administrar, o resto, né? Não é resto. Mas os demais que você vai administrar, tem que ser com sabedoria. Até aquilo que você precisa, mas eu posso comprar isso agora? Está dentro das minhas condições? Não vou me apertar? Sim. Tem que ter sabedoria e domínio próprio para se controlar. Ver a palavra promoção e não tremer na cadeira, ficar firme. Já fica com o dedinho ali já tremendo para poder fazer uma compra. Comprar, calma. Mas, pastor, a gente falando sobre essa importância, mostramos aqui os prejuízos, né? A falta de domínio próprio faz você perder oportunidades. Moisés perdeu a terra prometida, Esaú perdeu a bênção da primogenitura. Mas como que eu posso desenvolver o domínio próprio? Porque é muito fácil entender. Ah, bom, já entendi, é importante, preciso buscar, mas como que eu busco? Eu acredito que através do Espírito Santo, sendo um fruto dele, né? Através da pessoa do Espírito Santo. Tem muita gente que fala, eu costumo dizer que existem religiões e inúmeras pessoas que pegam aquilo que a Bíblia Sagrada fala, colocam com outro nome e várias pessoas vão atrás. Tem gente que chama de karma, chama de voz interior, chama de consciência. A gente entende que é o Espírito Santo e ele sempre fala, a palavra diz que junto com a tentação, Deus sempre coloca o escape. Então, o Espírito Santo, a gente entendendo que é uma bênção que Deus deu, que estaria conosco a todo momento, a gente vai tendo uma intimidade maior com Ele e entendendo que Ele vai nos capacitando em certas coisas. O próprio Jesus, ele fala com os discípulos que o Espírito que os lembraria daquilo que Ele havia pregado. Então, eu creio que, sendo uma coisa que eu não consigo fazer sozinho, o Espírito Santo ele vai dando essa capacidade de forma sobrenatural para capacitar a pessoa de fazer tal ato. Eu falo de forma natural, eu sempre uma pessoa muito hoje em dia chamam fleumática, tem essas coisas que eu não gravo, mas que eu sempre fui muito sangue quente. Os temperamentos? Isso. Eu sempre fui muito sangue quente, muito nervoso. Isso, sanguíneo, é verdade. Fleumático, monocromático, sei lá. Aí... Monocromático é ótimo, esse temperamento. E aí, eu sempre fui muito nervoso, sempre fui muito desenvolvido, assim,
aquela coisa de brigar, e às vezes eu entrava em situações da minha casa que era para eu acalmar uma briga, eu entrava para acalmar e acabava que eu brigava. Então, hoje, às vezes, eu dou atendimento e às vezes a gente sabe, a pessoa fica ali, às vezes já dei atendimento de 2 horas e meia e você vê, quando eu acabo de fazer, eu falo, meu Deus, isso aqui não fui eu, porque na minha capacidade natural eu não conseguiria. Mas com o Espírito Santo ajudando, você entendendo que é Deus que está ali ajudando na obra, eu creio num Deus que cuida de nós a cada detalhe, a cada dia, a cada momento, numa compra na internet, Ele instrui, não instrui, num cuidado em coisas pessoal. espirituais ou até naturais. Sim, O Espírito Santo discerne todas as coisas, sim, né? eu creio muito nisso, eu creio muito nisso. E Deus, Ele vai ajudando a cada momento. Isso que o senhor falou do temperamento, eu acho sensacional, porque, por exemplo, os dois temperamentos tidos como mais explosivos, mais expansivos, seriam o sanguíneo e o colérico. Sim. E a gente vê um exemplo claro, por exemplo, no apóstolo Pedro. Sim, Ele é o sim. mais claro que quando a gente fala sanguíneo na Bíblia, apóstolo É verdade. Pedro. Aí a gente olha para ele e fala assim, Jesus, não sei o quê. Aí ele vai lá e de repente pede a orientação de Jesus, não espera nem a resposta, Nem a resposta. já puxa a espada, pá! E corta a orelha do soldado. Já sai fazendo, o pessoal brinca muito, né? Pergunta para Malco, qual é o animal que faz bem? Ele fala, ovelha, mas que te corta a orelha. Não tem muito Nossa, papo. que horrível. É horroroso. Mas um claro exemplo de uma pessoa que, numa questão até espiritual, mas também carnal, né? Também natural ali, a gente entende que era um desejo de defender o mestre, obviamente todos nós iríamos querer isso, talvez ali naquele momento, mas uma falta de domínio próprio, talvez uma situação que às vezes até pensa estar fazendo o que é certo, mas na falta dessa habilidade, dessa capacidade espiritual, a pessoa acaba fazendo o que é errado. O que me chama a atenção dos temperamentos é que cada característica pode ser isso, qualquer coisa na vida, pode ser levada tanto para o bem quanto para o mal. Sim, porque esse lado mais expansivo, explosivo de Pedro, de não pensar muito e já agir, foi o que na hora que quando ele viu Jesus vindo, que todo mundo achou que era um fantasma, ele já falou, se és tu, manda-me ter contigo. Quem no meio de uma tempestade, você está seguro Só no ele, seu barco. com certeza. Então, assim, ele tem esse impulso e, poxa, quem que andou sobre as águas? Só ele. Só ele. Além de Cristo, né? Só É, ele. é. Então, como é precioso e como que é importante você aplicar isso no momento certo. Nesse que a gente falou, né, de cortar a orelha do soldado, claramente foi um momento de que ele estava sendo imaturo, se mostrando imaturo ainda. E que naquela explosão ele agiu segundo o impulso dele. E Eu a creio, gente... Júlia, também, perdão te cortar, mas Pode falar. eu creio numa capacidade de evolução. Sim, é isso Entendeu? que eu ia falar. Uma capacidade de Perfeito. evolução de Pedro em todo aquele processo, porque como a gente está falando aqui dos temperamentos, como é que é? O Tem colérico... o sanguíneo e o colérico, que Então. seriam os mais expansivos, e o fleumático e o melancólico. Então, aí, nessa situação, tem gente que, por exemplo, pega um diagnóstico ou uma pesquisa Eu e se sou encaixa assim. naquilo, não preciso Ah, mais é me do meu dominar, é do meu temperamento. temperamento, eu sou dessa forma, eu sou desse jeito, acabou. E isso, você vê que Pedro ele foi tratado, ele foi cuidado, Sim. e o próprio Jesus fala, quando você era jovem, você fazia o que você queria, agora quando você for velho, vai ter alguém que vai fazer por você. Então, eu creio nessa capacidade também de Deus cuidar daquilo que aparentemente a gente já é, mas deixa de ser por conta da Sim, palavra. o temperamento foi algo que Deus colocou ali em você, no seu ser. Agora, isso precisa ser trabalhado. A vida, no geral, vai trabalhar, mas se você deixa o Espírito Santo trabalhar, dominar os seus impulsos, trabalhar essas características em momentos negativos e transformar elas de forma positiva, o Espírito Santo tem esse poder. Tanto que a gente compara o Pedro antes, quando Jesus fala, quando te converteres, Sim, a gente sim. compara esse Pedro com o Pedro lá perto da morte já, o tanto que ele viveu, o tanto de situações que naturalmente ele iria agir com raiva, com ira, mas que ele não age assim, ele age controlado pelo Espírito Santo. Então deixe Cristo aí, o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Amém? Com certeza, amém. Pastor William, muito obrigado pela sua participação aqui, tudo que Eu o que senhor agradeço, acrescentou no Júlia. programa de hoje. Eu sei que o senhor é líder de jovens lá no Meier. Sim. Também é pastor na IGD Arará. Eu queria que você Isso. deixasse aqui o convite para o pessoal. Amém, amém. Ó, a gente está lá na Igreja da Graça do Meio, estou auxiliando o pastor Josias Cruz, na Silva Rabelo, número 20, domingo às 3 horas da tarde, a gente está fazendo um grupo jovem lá, abençoado, graças a Deus. E também estou na IGD Arará, domingo 8 da manhã, 18 horas, quarta e sexta às 19h30, ali na Avenida Carlos Matoso Correia, 461,
no IGD Arará, melhor lugar não há. Então a gente vai estar na bênção em nome de Jesus. Amém, pessoal. Nós ficamos por aqui. Obrigada novamente, pastor William. Obrigada a você de casa. Até a próxima oportunidade. Um abraço.